Fala, torcida do Santa! Daqui a pouquinho tem Santa Cruz e 13, Série D do Campeonato Brasileiro, última rodada da primeira fase. Jogo que vale a liderança do grupo A3, hein? Santa Cruz deu uma quedinha de rendimento, caiu na classificação do grupo, mas já está classificado para a próxima fase, menos mal, mas vale a liderança, hein? Vale justamente a decisão em casa no mata-mata. E é isso que a gente vai falar a partir de agora no nosso pré-jogo. Vamos trazer as informações, possíveis escalações, arbitragem, e você já vai garantindo aqui o nosso like, tá legal? Dá um like pra gente, se inscreve no canal. Aliás, deixa eu aqui agradecer a enorme audiência do nosso canal Multiplay. Toda a nossa equipe agradece a vocês. Passamos dos 2.000 inscritos, hein, galera? Que legal, muito obrigado. Isso é fruto do nosso trabalho, fruto também da sua participação conosco, interagindo aqui com toda a nossa equipe. Muito obrigado. Mas para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque você pode se inscrever no canal, ativar os sininhos para as notificações e aí, sempre que tiver vídeo novo do Santa, você já recebe a notificação no seu celular. Aí você pode compartilhar, você pode assistir, você pode comentar, você pode dar o like, dar uma curtida, pode também deixar o seu comentário. Nossas redes sociais estão aí para isso, para você também interagir conosco. No nosso canal Multiplay no WhatsApp, você tem todas as informações que são postadas diariamente nas nossas redes sociais, ficam todas armazenadas lá no nosso canal Multiplay do WhatsApp. Então é bom você assinar, porque aí você não perde nenhum detalhe do seu clube do coração, do Tricolor da Arruda, dos rivais, enfim. Tá lá, o QR Code está na tela para você, pode assinar, é inteiramente grátis. Quer conteúdo exclusivo aqui do canal? Aí você passa a ser membro do nosso canal Multiplay PR. Torne-se um multiplayer. Tá aqui, ó. A descrição aqui embaixo, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo e você vai ter todas as informações a partir de R$ 1,99, tá mais barato do que água mineral. R$ 1,99 você tem conteúdo exclusivo do Santa Cruz para quem é assinante Multiplay, quem é membro do nosso canal, tá legal? Galera, vamos lá, Santa Cruz e 13. Vocês lembram do primeiro jogo? O primeiro jogo foi um nó cego para o Santa vencer, venceu de 1-0, era a estreia do técnico Marcelo Cabo, né, no comando do time. Antes tinha vindo aquele amistoso contra o ABC e o amistoso não foi nada legal para o Santa perdeu. Aliás, o Santa perdeu 2 amistosos, né? E aí, na estreia, venceu por 1-0. O que é que mudou de lá para cá? Muita coisa, galera. Santa Cruz embalou na primeira fase, a ponto de ficar nas cabeças, no topo do grupo A3, na liderança da classificação geral na Série D do Campeonato Brasileiro, mas aí, depois daquelas coincidências ou não, né? Depois daquelas complicações, atraso na SAF, atrasos de salário, o Santa, e garantiu a classificação antecipada, né? Fez gordura, o Santa deu uma queda de rendimento. E aí veio toda essa celeuma, essa crise de SAF, bastidores. Essa semana o Alexandre Calil veio aqui visitar o Arruda, mas uma visita tão ilustre que foi para a coletiva, depois disse que não seria nada no Santa Cruz, deixou bem claro que se fosse dirigente de clube seria dirigente do Atlético Mineiro, que é o seu clube do coração, da qual ele já foi presidente, da qual ele já foi dirigente, mas que veio aqui para ajudar, de forma voluntária. Não se vende almoço de graça, né, torcedor? Não tem almoço de graça, gente. Alguma coisa ele veio fazer aqui. Se vai assumir um cargo na SAF ou não, vamos aguardar. Até porque, neste ano, ele não vai poder. Ele vai se dedicar à candidatura dele a governo de Minas Gerais. Então, essa visita ilustre foi no vestiário, foi aplaudindo nos vestiários, discursou para os jogadores. Essa visita, qual é o propósito? Até agora não ficou muito claro. Vai colaborar de forma voluntária? Será que uma SAF, que é uma coisa tão profissional do futebol, vai precisar, ou querer, ou solicitar uma consultoria voluntária? Ô, gente, nos tempos de hoje, eu acho que o torcedor coral, por mais que ele queira a SAF, e eu particularmente aqui já opinei que sim, a SAF é a solução para o Santa Cruz. Se o Santa não virar SAF esse ano, o Santa vai quebrar de vez, tá? Porque deve horrores no passivo, mais de 320 milhões. O balanço nem foi divulgado, mas eu já tenho uma conta, uma média do débito do Santa Cruz, mais de 320 milhões de reais. O estádio, vocês estão vendo aí, o jogo é na Arena de Pernambuco, por que não pode ser no Arruda? Por que não pode ser no Arruda? Expectativa maior de público? Que grande público vai ser esse que supera o público do Arruda?
O torcedor coral quer assistir o jogo na casa dele, no Arruda. Né? Então, assim, tem muitas coisas no Santa Cruz que precisam ser claras e não foram esclarecidas. Mas vamos deixar isso de lado, vamos falar de campo e bola, vamos falar do jogo. Só vou pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, tá legal? Você pode ativar também os sininhos para as notificações depois que se inscrever no canal. Tem as nossas redes sociais, você pode ser membro, eu já falei de tudo isso. Vamos lá, campo e bola, sem perder tempo, vamos falar de Santa Cruz e 13, 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, é a última rodada desta primeira fase. E como o Santa vem para o jogo, galera? Vamos lá, partida difícil para o Santa Cruz, né? Porque Santa briga pela liderança do campeonato, vem numa queda de resultados, vem de derrota para o Horizonte lá no Ceará e agora está na 3ª colocação nessa tabela de classificação. Já o 13 só vem para cumprir tabela, porque tem 12 pontos, um a mais que o Souza e está na vice-lanterna, ou seja, não tem chance de classificação. Só para vocês terem uma ideia, o Santa vai enfrentar um time que está sem divisão até 2027, porque não tem chance de classificação o 13, joga a última partida do ano agora, ou seja, vai parar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, só volta agora no Campeonato Paraibano do ano que vem e não se garantiu na 4ª divisão 2026. Ou seja, até 2027 não disputa aí a Série D do Campeonato Brasileiro. É um time sem trocadilho, fora de série. Mas e o Santa? Como é que vem para esse jogo? Vamos lá, falar do time do técnico Marcelo Cabo. Não vai contar com o Israel mais uma vez. Israel está fora da Série D. Marcelo Cabo, inclusive, vem sendo criticado pelos erros recorrentes, principalmente por conta da defesa. Goleiro Felipe Alves deve ser sacado do time para a entrada do Rock Kennedy, que é prata da casa. No início do ano, Rock Kennedy era titular. Aí veio o homem de gelo Felipe Alves, contratado inclusive pelos dirigentes da SAF. O Felipe Alves assumiu a titularidade, mas vem aí numa incógnita e algumas lambanças feitas no decorrer dessa Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, no ataque, em relação ao time passado, contra o Horizonte, o Thiaguinho deve voltar no lugar do Renato. Acho que o Thiaguinho não deveria ter saído desse time, apesar de eu ser um grande crítico do Thiaguinho, por achar que ele corre sem olhar para o jogo, ele olha muito para a bola. Mas está ganhando experiência, o Marcelo Cabo está observando isso. Agora, que fez falta no último jogo contra o Horizonte, fez. É tanto que entrou no segundo tempo, né? Então vamos lá. Possível escalação do Santa: Rock Kennedy, Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinícius e Natan, Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior, Giovani, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Estão fora Israel, está fora da Série D, problema de hérnia de disco, e o Totti, que está lesionado. E aí o Marcelo Cabo nem pôde fazer rodízio, né? Na lateral direita, só tem o Yuri Ferraz agora. E na esquerda ele mantém o Natan. Natan, para mim, não foi bem no último jogo, já deveria o Rodrigues ter voltado à titularidade. Mas, enfim. O 13 do técnico William de Matia faz a despedida da Série D hoje do futebol brasileiro e, se voltar, volta em 2027. O treinador deve reproduzir o time, repetir o time que foi derrotado para o América de Natal na rodada passada. Tem o retorno aí do Arthurzinho para a lateral esquerda, então Igor Rayan, que é o goleiro, Guilherme Lucena, Carlos Henrique, Diego Ivo e Arthurzinho, o Wellington César, Juninho, Rodrigo Gaia, Cezinha, Flavinho e Ezequiel Ivo. Não tem nenhum desfalque. A arbitragem do jogo é de Mairon Frederico dos Reis Novaes, do Maranhão, auxiliado pelo Geidson Mandu Barros e a Nicole Arielle Barbosa de Freitas, trio maranhense. Quarto árbitro, José Marciano Lopes da Silva Júnior, aqui de Pernambuco. O analista de campo é o Ricardo Bezerra Chianca, também da Federação Pernambucana de Futebol. Galera, Santa tem condições de ganhar? O Santa tem condições de se superar. O Santa precisa se superar. Porque esse jogo, tudo bem, já está classificado. Mata-mata é outra competição. Mas o Santa precisa da liderança do grupo para decidir em casa no mata-mata. Vai enfrentar, se for o primeiro, vai enfrentar o quarto colocado do grupo A4. Então o cruzamento é esse na chave. Se for o primeiro, o Santa precisa se decidir. Vai jogar onde o mata-mata? Na Arena ou no Arruda? Fizemos um vídeo aqui semana passada onde eu afirmava que possivelmente o Santa não jogaria mais esse ano no Arruda. E aí, horas depois, a assessoria de comunicação envia uma nota
dizendo que estava analisando, que não era bem assim, que ainda está estudando a possibilidade de jogar no Arruda no mata-mata. Tem que jogar no Arruda, gente. É uma atmosfera, é para a torcida ir. Eu quero saber, por A mais B, queria saber e queria que alguém me provasse que a Arena de Pernambuco, no jogo contra o 13, vai dar mais público que na Arena. Não vai dar, torcedor. Lógico que o estádio é maior, até pelo número de pessoas. Hoje cabem 30 mil com segurança no Arruda, 45 mil com segurança na Arena. Esses 15 mil, essa diferença de 15 mil, será que essa diferença vai ser concretizada hoje? Será que vamos ter, para Santa Cruz e 13, a Arena de Pernambuco lotada? Eu não digo nem de bater recorde, o recorde de público que é do esporte, de clubes, o jogo da seleção brasileira que também bateu um recorde de público, enfim. Será que vamos ter recorde de público na Arena hoje? Será que vai bater os 45 mil? Vai dar mais de 30 mil torcedores no Arruda hoje? Na Arena hoje? Não vai dar, torcedor. Vamos ser sensatos, vamos ser coerentes. Mas enfim, independente dessa polêmica, isso aí a gente trata na semana que vem e vamos cobrar da direção coral quando essa decisão vai ser tomada, se joga no Arruda, se joga fora de casa, enfim, joga na Arena. Vamos deixar isso para a semana que vem. Vamos falar de campo e bola. Santa precisa se reabilitar hoje. Santa precisa mostrar que é o Santa que brigou o campeonato inteiro, a primeira fase inteira, para ser o primeiro. Não com a vaidade da classificação, não. É porque tem interesses aí. Decide em casa, o adversário chega com mais cautela. Se o adversário hoje aproveita da situação do Santa Cruz, que está em queda de rendimento, tchau pro louro. O Santa corre o risco sério de perder. Mas está classificado. A sorte que vai pegar um adversário que no começo da competição deu trabalho ao Santa, vide aquele 1-0 lá, que nós estávamos lá inclusive, e foi a maior festa, e Marcelo Cabo regeu a torcida. Vocês estão lembrados disso, né? E aí, hoje, o 13 está aí. Não almeja classificação, o 13 está sem campeonato, é um time fora de série. Santa Cruz já viveu fora de série. Santa Cruz já sabe o que é isso. Então o torcedor coral não quer mais passar por isso. Então, vamos torcer para que o Santa se reencontre. O dinheiro vai pingar na conta nesta segunda-feira, de salários atrasados. Então, a galera já sabe que o dinheiro vai cair na conta. Se for movido pelo salário, pode jogar bola que o salário já vai estar na conta nessa segunda. Que, aliás, é um aporte da SAF, hein? Da Cobra Coral Participações S.A. Os próprios dirigentes informaram ao portal GE que deram um aporte, não revelaram o valor. O Bruno Rodrigues tinha solicitado um empréstimo, um adiantamento de 7 milhões de reais para cobrir o restante do ano, né? Mas aí a SAF deu um aporte. Quanto é esse aporte? Ninguém sabe. Também não importa. O que importa é que os salários estejam em dia, de funcionários e jogadores. Todos os funcionários e jogadores. Tá? E aí, dentro desse aporte, se sobrar um dinheirinho, que seja repassado para a patrimonial fazer uns ajustes ali no Arruda, para receber o torcedor, né? É muito melhor jogar em casa do que na Arena de Pernambuco. Nada contra a Arena, até porque é um estádio bem melhor, mais confortável para o torcedor. Mas eu estou falando no quesito ida do torcedor. O torcedor não gosta da Arena de Pernambuco. É um equipamento belíssimo, de Copa do Mundo, é um equipamento moderno, é um equipamento confortável. É muito legal assistir o jogo na cadeira do que assistir na arquibancada de pedra, de concreto, sentado lá, correndo o risco de cair água suja na cabeça. Claro que na Arena é melhor, gente. Não vamos jogar contra aqui o patrimônio da Arena de Pernambuco. Mas só que o torcedor não gosta, é uma questão de cultura. Não é? E não é a questão da distância, não. Porque a distância, o carro chega, o ônibus chega, o metrô chega. A questão é a mobilidade para a Arena. O metrô é longe, o ônibus não passa quase não passa na porta. Então, assim, torcedor, vamos ser claros, né? Vamos ser honestos e transparentes. Torcedor nenhum gosta da Arena. Nem do Náutico, nem do Sport, nem do Santa. Vão a pulso. Vão a pulso. Mas que a Arena precisa de receber alguns jogos? Claro que precisa. Aí cabem aos governantes. Cabe ao governo do estado, cabe hoje à presidente da Arena de Pernambuco, que é a Michelle Collins, ela que tem a obrigação e o dever de tornar a Arena atrativa ao público. Como o governo do estado vai fazer isso, é uma outra questão. Mas para a gente falar agora de campo e bola, vamos torcer para que o Santa se classifique, para o torcedor ir a campo, e vamos acompanhar a partir de agora o técnico Marcelo Cabo falando da partida. Roda aí. Você ganhou um reforço, né, de
de última hora aí, o Ariel já chegou, tá treinando. Queria saber como é que tá a condição clínica, física dele mesmo. E aí, emendando outra pergunta, você vai ter, a partir de agora, 2 centroavantes, né? Ele e Thiago Galhardo. Como é que você pretende, e se pretende utilizá-los ambos no campo, ou de repente recuando o Galhardo como camisa 10 e colocando o Ariel como centroavante, já que ele é mais trombador, né? Tem um perfil mais físico do que Galhardo. Queria fazer essas 2 perguntas. Obrigada. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. A gente estava procurando um atacante mas com esse perfil, né? O contraponto ali do Thiago. O Ariel chega, um jogador que já tem um histórico no futebol brasileiro, isso ajudou bastante para que a gente pudesse ter a opção por ele. Ele estava numa intertemporada, numa pré-temporada na Indonésia, e a gente pegou as informações e ele chegou ontem, ainda muito atribulado pelo fuso, acho que são 18 horas, né, mais ou menos isso, mas ontem já fez a atividade, hoje já vai fazer uma nova atividade. A gente optou em não levá-lo para esse jogo, para que a gente pudesse prepará-lo melhor, até porque ele estava numa pré-temporada de 2 semanas, e a gente entendeu que mais 10 dias vai ser muito benéfico, porque quando você leva o jogador para o jogo, você tem que começar a destreinar ele para o jogo. Então, ele perderia algumas sessões de treinamento que seria mais benéfico para ele do que levar para o jogo. Por exemplo, sábado ele já vai treinar de forma integral, em 2 períodos, vai treinar domingo, segunda. Se a gente leva ele para o jogo, hoje a carga de treinamento dele teria que diminuir bastante, sábado não poderia treinar integral, domingo estaria no jogo, segunda-feira. Então, a gente preferiu aumentar essas sessões de treinamento para que ele pudesse, no primeiro jogo do mata-mata, estar numa condição melhor física e técnica e até tática dentro do grupo, até porque nós fizemos as contas ontem, ele vai ter mais 10 sessões de treinamento até o primeiro jogo do mata-mata. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito foco para esse jogo, para a gente buscar a vitória, a gente também já tem que começar a planejar o primeiro jogo do mata-mata. Na questão técnica tática do jogo, é exatamente isso. A gente vier a usar o Ariel junto com o Thiago vem como aquele 10,5 que a gente chama no futebol, né? Que é ali naquela posição você tem um meio atacante, um meio armador ou tem um segundo atacante. Então a gente pode utilizá-lo, o Thiago, ali como um segundo atacante e ele mais um homem de presença de área, o definidor, o cara do último toque na bola, que é uma característica do Ariel, que faz o pivô, tem um bom cabeceio e a gente não tinha essa característica dentro do grupo. Então ele é um jogador que provavelmente vai chegar e vai nos ajudar bastante. Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Ternamur. A semana passada eu fiz uma pergunta para você sobre a oscilação. Após uma atuação abaixo do esperado, o senhor ainda considera que o Santa Cruz apenas oscila ou já reconhece que houve uma queda clara de rendimento da equipe? Meu querido João, estou honrando tanto a tua presença aqui, um grande amigo. Na verdade, eu nem respondi essa pergunta na minha coletiva pós-jogo. Eu contextualizei lá quando eu falei que a gente passou de oscilação por um baixo rendimento, né? Porque aquele jogo ali foi um jogo de muito baixo rendimento para a gente e consolidou uma sequência. Então, assim, hoje, eu até falei na coletiva e falo, a gente veio uma sequência de baixo rendimento, não mais de oscilação. Futebol tem momentos, a gente hoje tem um contexto, amanhã tem outro, como a gente, provavelmente, eu tenho muita convicção que domingo a gente tem tudo para entregar performance e resultado pela semana que nós tivemos, né? Semanas de reuniões, de ajuste, de foco nesse último jogo, para que a gente ainda vá buscar essa liderança, porque ela é plausível. Ela nos fugiu à mão agora, mas a gente vai buscar essa vitória para que a gente possa terminar essa fase como líder. Se matematicamente a gente tem essa chance, a gente vai fazer a nossa parte e vamos entender o que os resultados vão nos entregar para que a gente possa ainda buscar essa liderança. Então, a gente tem um contexto nesse momento de queda de rendimento, sim, querido. Marcelo, boa tarde. Acho que foi na partida contra o Central, lá em Caruaru, até fiz o questionamento para você sobre a possibilidade de rodar o time, já que estava se encaminhando muito para a classificação antecipada. Hoje, o Santa está classificado, é claro, mas ainda briga pela a primeira colocação do grupo, mas só que para essa partida que é muito importante, que decide essa
posição do Santa dentro do grupo, talvez você não tenha essa condição de rodar o time, ou possa rodar, desde que você vá poupar jogadores que estão pendurados. E você tem 5 deles titulares, 6, né? 5 titulares, 6 e o Rodrigues, né? E aí, como é que está a tua cabeça com relação à definição do time para esse jogo que tem esse peso de importância para o Santa para terminar na primeira colocação, mas que tem essa situação, né, de que você pode até perder qualidade, conjunto do time, se for alterar em mais de uma posição em cima desses atletas que estão pendurados? A gente tem 2 diretrizes, né? A gente tem o contexto dos jogadores que estão pendurados, que se tomar o 3º cartão amarelo não joga o primeiro jogo do mata-mata, e a gente tem o foco de vencer a partida. Eu vou tomar uma decisão e provavelmente 1 hora antes do jogo vocês vão estar cientes da decisão que a gente vai tomar. Como a gente sempre fala, a gente libera a escalação 1 hora antes, mas tem 2 caminhos. A gente usa todo mundo e tem o risco de perder jogadores importantes para o primeiro jogo, que nem falei antes. A gente tem um foco muito grande nesse jogo, de vencer e de buscar a liderança novamente. Mas a gente também tem que planejar já o primeiro jogo do primeiro mata-mata, né? Então a gente está, durante a semana, analisando os prós, os contras, e com certeza eu vou tomar a decisão, aquela que eu entendo que vai ser a mais correta para o Santa Cruz. Professor Marcelo Cabo, boa tarde. Diego Gondim, do Caixa Coral. Professor, o Santa Cruz, ele agora, né, recentemente, ele perdeu o Totti por contusão e a expectativa é que ele passe em torno de 20 a 25 dias inativo, e teve a saída do Matheus Melo. A direção, junto com a comissão técnica, junto com o senhor, pretende em repor essas peças, visando o mata-mata, que já está em cima? Boa tarde, Diego. Prazer revê-lo. Eu sou bem otimista quanto à utilização do Totti. O Totti é um cara assim que... Vamos falar um pouco do Totti, já que você falou sobre ele. Ele é um cara que nos surpreende, né? No dia a dia, no DM, no treinamento. Cara, assim, eu não posso hoje afirmar que se a gente vai contar com o Totti no primeiro jogo do mata-mata. Para esse jogo ele está vetado já, ele não vai participar porque ele teve uma pancada no joelho no último jogo, mas não é aquela lesão anterior, tá? É num novo lugar. Já foi feito o exame, já foi feito o diagnóstico, ele está em tratamento, mas eu vou falar para você e para o nosso torcedor que o Totti responde muito bem ao tratamento. Ele é um cara que nos surpreende a cada dia. Então, assim, eu estou bem otimista que não seja esses 3 semanas, sabe, Diego? Eu acho que a gente pode, sim, talvez contar com o Totti para o primeiro jogo do mata-mata, até pela... O Totti, ele chega aqui, na época que ele está tratando, ele chega aqui 8 horas da manhã, sai 8 horas da noite. E ele tem o material dele que ele faz em casa, o Game Ready, tudo que ele faz. Então, é um cara muito profissional. E até na outra lesão dele, quando eu cheguei, a perspectiva também era de um tempo maior, e ele nos surpreendeu e acabou o bom tratamento que ele fez antecipando e a boa capacidade do nosso departamento médico, que às vezes antecipa um pouco essa questão pelo empenho do jogador e pelo nosso tratamento. Então eu acho, sabe, Diego, ali que na lateral direita a gente talvez não traga ninguém, porque o Totti talvez responda rapidamente o retorno dele. Aí temos o Yuri e ele ali para a posição. Quanto o Melo, eu sempre falei isso anteriormente, o mercado está aberto para o Santa Cruz. Toda boa oportunidade de mercado a gente vai ficar atento. A gente entendeu que a saída do Melo, a gente tinha outros jogadores que naquele momento poderia suprir a ausência dele, como o William Júnior, como o João Pedro e como o próprio Thiago Galhardo, sendo recuado para o Ariel. Então, assim, não vejo assim como uma urgência, uma necessidade muito grande trazer um outro jogador para essa posição. Eu acho que dentro do grupo a gente pode suprir a ausência do Melo, mas se houver uma grande oportunidade de mercado, a diretoria está atenta. Nada, querido. Tudo bem, né? Marcelo, eu queria que você falasse sobre esse próximo jogo, né? Que não é no Arruda, e sim na Arena. O que é que muda? Como é que foi essa conversa com os jogadores e como é jogar na Arena de Pernambuco para você? Joguei lá já algumas vezes, né? Mas nunca como mandante, né? Vai ser a primeira vez que eu jogo na Arena comandando um time de Pernambuco, sendo mandante do jogo. Eu acho que tudo que é novo traz uma expectativa para a nossa vida, né? Jogar não tão novo para alguns jogadores, porque no estadual já jogaram 2 vezes lá, não como mandante, mas como visitante.
Mas para a gente vai ser um momento novo, né? Como eu falei no final do jogo contra o Horizonte, recalcular a rota talvez seja jogar num novo lugar, né? Calcular a rota é tomar algumas atitudes internas, tomar algumas atitudes que eu provavelmente já falei para vocês que eu iria tomar, e talvez com esse todo, não foi o Marcelo Cabo que definiu o jogo na arena, mas me perguntaram a questão técnica, e uma questão técnica é uma questão boa jogar na arena, porque a gente vai sair da nossa casa, que é o Arruda, sim, mas vamos jogar num palco de Copa do Mundo, nós vamos jogar num gramado de excelência. Isso, para o contexto do jogo, ajuda muito, né? Um gramado em perfeitas condições, um gramado bom. A gente vê aqui a luta dos nossos profissionais aqui para deixar o nosso gramado numa condição boa de jogo. Então, eu vejo com bons olhos, até pela essa repaginada que a gente deu essa semana, por esse calcular rota, esse novo momento. Então, tudo que é novo te traz uma esperança nova. Então, jogar na arena nos traz uma nova esperança. Para mim, para o grupo, conversei com o grupo viu com bons olhos a situação de jogar na arena, num bom campo também. Isso aí nos traz um renovo. Nas nossas redes sociais já tem a escalação oficial do Santa Cruz, do 13 também na Arena de Pernambuco, e vamos acompanhar esse jogo. QR Code na tela para você, é do nosso canal Multiplay no WhatsApp. E também você pode ser membro no canal, tá aqui o botãozinho aqui embaixo, você a partir de R$ 1,99 tem conteúdo exclusivo aqui do Multiplay. Tchau, galera, boa sorte pro Santa!